Neste procedimento, vamos mostrar como podemos rodar o computador cliente, o Acronos cliente, com um usuário limitado. Veja que aqui nós estamos logados na máquina como Acronos e o cliente está como não, cliente autenticado. Veja. Então, esse procedimento vocês vão ver que funciona tanto para Windows XP, Windows 7, Windows Vista, 32 e 64 bits. A ideia o que é? É que no final do procedimento o usuário esteja como user underline Acronos e o cliente autenticado sim. Para que o cliente autenticado sim esteja funcionando, precisa estar configurado aqui corretamente. Esse procedimento funciona tanto para grupo de trabalho, o usuário local no caso, né, quanto para domínio. E para isso precisa configurar esses campos aqui na configuração, aba módulo cliente. Então aqui teria que colocar o domínio. Então se fosse uma configuração onde a rede utiliza um domínio, ou coloca ponto, simplesmente um ponto, se for um usuário local do computador. Então aqui nós vamos colocar o usuário Acronos e a senha @cronos 1234. Então que foi que nós criamos no procedimento de criar o usuário limitado nos computadores. Então aqui colocaria um usuário administrador do Windows, né? do seu domínio, ou o usuário administrador local dos computadores clientes, no caso desse computador. Então salvar e sair. E vamos rodar o procedimento. Vamos clicar Ctrl A. Ctrl A ele vai enviar, veja que ele aparece até um status aqui embaixo. Ele vai enviar essa autenticação para que o Acronos cliente rode autenticado, vai aparecer sim. E o Ctrl W, que é para trocar de usuário do Windows. Clique em sim. Vamos colocar user underline Acronos, a senha @cronos 1234, vírgula. Aqui poderíamos agora, veja, é o login, senha e o domínio. Então o domínio poderia ser qualquer um domínio da sua rede, como nós utilizamos no caso do treinamento em outros tutoriais. Como aqui eu estou fazendo um teste local, do usuário local da máquina, vou colocar simplesmente ponto. Ok? E sim. Agora é só aguardar. Esse procedimento ele vai fazer o computador reiniciar a máquina e vai voltar aqui como sim e o WinUser como user underline Acronos. Veja que aqui ele informa que eu estou usando um grupo de trabalho. No caso, então ele vai autenticar localmente o user underline Acronos e a senha. Vamos aguardar o computador reiniciar. Veja que depois de reiniciar o computador, ele já caiu na tela de login do Acronos, já veio sim como autenticado, o Acronos está rodando autenticado e já está rodando com o usuário user underline Acronos. Então essa é a ideia. Utilizando o Ctrl A e o Ctrl W, nós conseguimos transformar o cliente autenticado e trocar por um determinado usuário. No caso, um usuário limitado do Windows.